Sejam bem-vindos a mais um PodFesp e hoje a gente está aqui para falar sobre felicidade. Para começar, a gente vai um pouquinho além. O que a ciência tem a falar sobre felicidade? É possível ser feliz no trabalho? É algum dos pontos que a gente vai abordar com o professor Henrique Bueno. Para começar, a gente traz duas frases, na verdade, de um dos mais importantes filósofos do estoicismo. E aqui você pode escolher a pronúncia que melhor comunicar a você, epíteto ou epiteto. Qualquer pessoa que é escrava dos seus desejos está em uma condição mais miserável do que qualquer outra escravidão. Segunda, se você deseja ser feliz, não permita que os eventos que você não controla te perturbem, mas foque apenas naquilo que está sob o seu controle. Desafio necessário, né, professor? Bom, falando um pouquinho sobre quem está aqui com a gente hoje, nada mais, nada menos que um dos principais nomes no Brasil quando a gente fala de psicologia positiva. A gente vai falar um pouquinho hoje tanto de filosofia, quanto de psicologia, quanto de neurociência, de ciência num geral, né, a respeito da parte de estudos da felicidade. O Henrique Bueno é especialista em felicidade e mestre em psicologia positiva aplicada e psicologia do coaching. É palestrante internacional, facilitador do programa de felicidade, liderança e comunicação, professor adjunto do primeiro programa de mestrado em estudos da felicidade, ministrado nos Estados Unidos pela Happiness Studies Academy. Antes de dedicar ao desenvolvimento humano e à felicidade, Henrique se formou em Direito e tornou-se especialista em Direito Empresarial, tendo inclusive um MBA na área. Liderou por mais de 10 anos equipes de alta performance em empresas globais como Ambev e como British Petroleum. Buscando aprofundar o estudo do desenvolvimento do potencial humano, formou-se em Psicologia Positiva com Tal Ben-Shahar, professor do curso mais procurado da história de Harvard, tornando-se mais tarde representante no Brasil da Happiness Studies Academy. Torna-se, então, embaixador no Brasil da pós-graduação internacional em estudos da felicidade, desenvolvida e ministrada, inclusive, por Tal Ben-Shahar, oferecida em parceria com a Happiness Studies Academy e que a FESP, então, tem o orgulho de ser sede no Brasil a partir de outubro. Essa pós-graduação promete trazer cientificamente os estudos de bem-estar, saúde mental e felicidade. Que desafio, hein? Bom, falando um pouquinho em saúde mental, então, acho que seria a minha primeira pergunta para você. Nunca teve tão em evidência o assunto, inclusive está sendo, né, foi certificado esse ano, a lei, né, teve uma lei para que isso se tornasse uma necessidade. Mas na prática, estamos mais felizes no trabalho? Larissa, é difícil. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma grande honra poder estar aqui no PodFesp e falando com você. Mas veja, a gente vive uma crise sem precedentes de saúde mental, né? Então é difícil dizer que a gente está mais feliz hoje no trabalho e na vida em geral. Existe um estudo, um artigo escrito pelo professor Mihaly Csikszentmihalyi, nos Estados Unidos, que ele diz o seguinte: se estamos tão mais ricos, por que não somos mais felizes? E nesse estudo ele acompanhou a trajetória de famílias americanas, né, que ao longo dos últimos 30 anos tiveram um avanço tecnológico, de conforto e de capacidade financeira absurdo, né? Comparado a uma família americana 30, 40 anos atrás, que talvez tivesse uma torradeira e uma TV em casa, para hoje um carro elétrico chegar e o portão começar a abrir sozinho e já começar a tocar uma música, porque a casa inteira está conectada, né? Todo aquele sistema digital. O nível de conforto é tão grande que as pessoas deveriam, em tese, estarem mais felizes. E o que a gente sabe hoje, nessa crise que a gente vive, é que isso não é fato. No próprio estudo do Mihaly Csikszentmihalyi, ele disse que o que aumentou nos Estados Unidos foi o índice de ansiedade, depressão, suicídio, obesidade, né? Então, no fundo, a gente tem percebido, e a psicologia positiva e os estudos da felicidade vêm aqui para isso, que a forma que a gente tem vivido a nossa vida em busca de mais sucesso, mais resultado, deixando de lado outros fatores que são indispensáveis para mais felicidade, tem levado a humanidade para o lado errado, né? Jovens com problemas de doença mental muito mais cedo do que a média,
pessoas conectadas com redes sociais e dispositivos eletrônicos mais de 10 horas por dia, né? Então a gente vive uma crise muito grande, tanto no mundo pessoal quanto profissional. As empresas têm sofrido muito com isso, então há vários anos elas se dedicam a tentar compreender de onde vem essa crise e o que a gente pode fazer para resolver, e por isso que o governo veio dizendo que agora existe uma certificação que a empresa precisa refletir e trazer para cuidar não só da saúde física dos colaboradores, mas a mental também. É possível ser feliz no trabalho? É possível, necessário, esse é o nosso maior sonho, e as empresas trabalham com os KPIs, né, com os indicadores de performance. Eu tenho dito isso em todas as palestras que eu faço, que o KPI mais importante que as organizações deveriam assumir é o da felicidade. Né? É possível, sim, ser feliz no trabalho. Na verdade, eu diria que é impossível, para a maior parte de nós, pensar em felicidade sem incluir trabalho. Né? Essa nossa mania de querer separar as coisas, né? Vida pessoal e vida profissional, e encontrar um equilíbrio, sempre me traz aquela ideia de que para eu trazer equilíbrio eu estou imaginando que um é ruim e o outro é bom. Então eu tenho que igualar as duas coisas e chegar na média. Né? Uma vida mais feliz é uma vida onde eu integro todos os aspectos importantes da minha vida, e o meu papel na vida familiar, na vida comunitária, na vida profissional, onde eu vivo um trabalho que me traga algum tipo de bem-estar. Então é possível ser feliz no trabalho, e eu diria que a gente trabalha tanto que é impossível ser feliz se a gente não for feliz também no trabalho. Né? A gente não vai conseguir separar as coisas e ser feliz apenas nas férias, no final de semana, ou quando a gente chegar em casa no final do dia. Então a gente precisa integrar a nossa vida de uma forma diferente, e é importante que a gente entenda, com base nisso, e por isso os estudos da felicidade são tão importantes, de que forma a gente está se distanciando da felicidade com as escolhas e com a forma que a gente tem visto e vivido a vida. Aproveitando que a gente falou sobre escolhas, eu acho que você é uma prova viva disso, né? Na primeira formação em Direito, inclusive, você conseguiu atingir um dos grandes postos desse país, trabalhar para uma das maiores empresas, estava num cargo como executivo, né, morando no coração de São Paulo, tendo o privilégio, inclusive, de morar pertinho do trabalho, então nem o problema do trânsito estava afligindo, mas faltava alguma coisa. Conta um pouquinho dessa transição de carreira. Larissa, quando você me conta essa minha história do meu passado, eu lembro das pessoas me olhando indignadas quando eu decidi passar pela minha transição, porque parecia, pelo lado de fora, que estava tudo perfeito, tudo resolvido. A minha família, meus amigos, as pessoas me olhavam e falavam, caramba, ele é jovem, ele ganha bem, ele tem um bônus incrível, ele se tornou sócio de uma das maiores empresas do mundo, tem ainda uma condição de continuar crescendo na carreira, nada dizia o contrário, tudo tá vindo bem. Eu tinha casado com a mulher da minha vida, a Manu, eu morava do ladinho do trabalho, ia a pé, isso em São Paulo conta muito, e eu acho que eu, meio que sem dar nome naquela época, eu vivi o que muita gente vive hoje, eu vivia um começo dessa grande crise de saúde mental, porque eu não percebia mais por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Eu não via mais sentido no que eu fazia. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia, vivia ansioso, vivia conectado o tempo inteiro, eu ia dormir, ao invés de me conectar com a minha esposa, eu estava conectado com e-mails que eu tinha recebido ao longo do dia, e eu acordava às 5 da manhã para me preparar para o trabalho, e antes de eu falar bom dia para minha esposa, eu estava vendo se alguém tinha me mandado e-mail às 3 da manhã, e muitas vezes eu tinha recebido e-mails importantes, e eu já começava o dia ansioso para resolver. Então eu vivi uma vida de muita ansiedade e de muito também dessa tal síndrome do impostor, que afeta todo mundo. Parecia que logo alguém ia descobrir que eu não era para estar lá, que eu não era bom para estar naquela função. E hoje eu percebo que essa crise do impostor, tirando todo o aspecto psicológico e todos os estudos que existem sobre isso, tem muito a ver com o indivíduo vivendo uma vida que não é a vida dele, né? Tentando se enquadrar num espaço que não é o dele. E eu cheguei na conclusão de que eu não queria mais aquilo para mim. Quando as pessoas olham para minha trajetória, parece que eu tive uma decisão incrível e se dei um passo corajoso rumo aos meus sonhos. Não, eu não fazia ideia qual meu sonho era. Eu não fiz uma decisão, não tomei uma decisão embasada, eu preciso sair daqui para chegar em tal lugar. Eu simplesmente sabia que eu não queria mais. E aí eu decidi sair, de uma forma até bastante impulsiva, quando eu descobri que existia uma ciência dedicada a compreender as condições que fazem a vida valer a pena. E aquilo me fascinou, apesar de eu ter bastante medo no começo e achar que aquilo estava parecendo muito autoajuda e não ciência. E eu decidi então me dedicar a esse estudo e fui fazer uma formação nos Estados Unidos, né, no Robbins Institute com o professor Tal Ben-Shahar,
Me apaixonei perdidamente pelo que eu aprendi, e não só pelo que eu aprendi, mas pelas mudanças que foram naturalmente acontecendo na minha vida. E depois disso veio o mestrado, depois disso veio o mergulho nessa ciência. Eu trouxe uma formação internacional para cá. O professor Tal Ben-Shahar me convidou para ser professor adjunto no primeiro programa de mestrado do mundo em estudos da felicidade, que tenta compreender a felicidade nos seus aspectos multidisciplinares, pelo olhar da filosofia, da psicologia, da economia, da história. E não parei mais, e não vou parar mais. E estou muito feliz em estar aqui no PodFesp anunciando que agora os estudos da felicidade estão aqui como pós-graduação. Inclusive, um estudo que já dura aí mais de uma década, de toda essa história que você está contando pra gente, né? Desde do momento ali, 2013, se eu não me engano, até agora, a gente tem aí 11 anos de estudos da felicidade. Isso. Então, felicidade se estuda. Felicidade se estuda, felicidade se aprende. Felicidade não é aquele mito que a gente carrega de eu vou chegar em algum lugar um dia e talvez eu seja feliz, que a gente costuma viver muito a vida assim, né? Correndo atrás de chegar em lugares. E o mundo corporativo, o mundo do trabalho, está muito contaminado por essa ideia, né? Tudo tem a ver com me comparar socialmente com os meus pares, concorrer, chegar lá, sempre tem a ver com esse mais, né? Então, o ser humano, o nosso cérebro, ele é uma máquina de prever o futuro. E ele fica fazendo uma previsão de futuro, mostrando pra gente que essa felicidade que eu quero, que é o nosso grande objetivo, que a gente busca de verdade, é ser mais feliz, essa felicidade que eu quero tem a ver com chegar em algum lugar. E ele imagina que quando eu chegar lá, tudo vai ser maravilhoso, né? Quem aqui está nos ouvindo, nos assistindo, nós aqui, quantas vezes a gente teve objetivos e achava que, quando eu passar na faculdade, quando eu passar no concurso, quando eu tiver aquele emprego, aquele salário, eu vou ser feliz. E a gente se esquece que o nosso cérebro erra nessa projeção, porque ele não consegue avaliar o efeito desse evento futuro de forma correta. Ele avalia o efeito como sendo algo que vai mudar tudo. Mas o ser humano se acostuma. A gente se acostuma com pessoas e coisas numa velocidade imensa. E quando a gente se acostuma, o efeito, o prazer que aquela mudança nos trouxe, acaba se dissipando. E a gente começa a colocar uma próxima meta e vive nessa correria insana por resultado, por conquista, por sucesso, por dinheiro. E o que tem acontecido é que a gente está adoecendo no meio do caminho. Eu me lembro, quando eu estava no mundo corporativo, eu não conseguia enxergar isso naquela época. Mas quando eu estava vivendo o mundo corporativo, eu vivia vários valores na minha vida. Mas o único valor que eu vivia de forma intencional, pensada, construída, que eu focava, era o valor crescer e ganhar mais. Era crescer e sucesso, né? E a gente não sabe, e precisa começar a aprender, que a nossa vida acontece no lugarzinho que a gente coloca o nosso foco, né? Então, meu foco era aquele, a minha vida acontecia lá, e como eu me comparava socialmente o tempo inteiro, nunca estava bom, eu sempre tinha mais a construir, e eu estava sempre sentindo a falta, né? Eu precisava de muito mais. Quando a gente começa a perceber que é possível integrar todos os outros valores da nossa vida, o que não quer dizer, e aqui é importante, quando a gente fala sobre felicidade e traz a ideia do sucesso e dinheiro, o nosso cérebro vai automaticamente para aquele dualismo dele, né? Então quer dizer que eu tenho que ou eu vou ser feliz, ou eu foco em carreira, ou eu foco em salário. Não, a gente tem que aprender, Larissa, o quanto antes, a se livrar da ditadura do ou. Não. E a viver a magia, a sabedoria do e. Como é que eu tenho uma vida que eu tô sim preocupado com ganhar o suficiente para ter uma vida digna, eu quero sim ter sucesso, eu quero sim várias coisas, e eu não vou abrir mão delas. E eu também não vou abrir mão de ser hoje o melhor pai que eu posso ser, de fazer um ato de gentileza todos os dias, de cuidar de mim e de lembrar que se eu estiver conectado numa tela o dia inteiro, eu vou deixar de viver a maravilha que é chegar num dia ensolarado aqui em Curitiba, ou de viver no meu sítio e ver a natureza que está me secando. Então a gente tem que abraçar o E e começar a trazer, a integrar tudo isso na nossa vida. Morar no sítio foi uma decisão acertada? Olha, essa história é muito legal, Larissa. Quando eu estava começando a minha carreira na própria Ambev, eu dizia para todos os meus amigos, eu tinha certeza disso, tá? Agora que eu sou jovem, que eu tenho energia, que eu tenho gás, eu vou ralar bastante, porque um dia eu vou guardar um dinheiro, eu vou comprar um sítio, eu vou ser feliz. E eu fiz isso. Eu guardei um dinheiro e eu não comprei um sítio, não. Para quem conhece vai saber que eu tô falando a verdade. Eu comprei um sítio na Joia do Paraná, cidadezinha de Antonina, no meio da grande reserva da Mata Atlântica. E eu me lembro que eu tava
eu não conseguia parar de sorrir quando eu assinei a escritura. E eu fui conhecer o seu Gerson, que é o dono da casa de materiais de construção da cidade. Eu precisava encontrar uma forma de parcelar o material de construção para fazer minha casa. Conheci o seu Gerson, ele foi super gentil na negociação. E no final, quando eu estava saindo da reunião, ele me olhou e falou: Henrique, que bacana, você comprou um sítio. Você sabe que esse sítio vai te trazer 2 alegrias, né? Essa agora que você comprou, e a próxima quando você vender. Eu saí da reunião, entrei pelas porteiras do meu sítio e eu tinha certeza que o seu Gerson era o maluquinho da cidade. Como assim? Eu só via a natureza exuberante ao redor do lugar onde eu ia construir minha casa. Eu só sentia aquele cheiro maravilhoso de grama. Eu olhava para o céu, eu nunca tinha visto tanto passarinho colorido. 3 semanas depois, Larissa, eu descobri que o seu Gerson não era louco. Eu falo isso para ele hoje ainda. Ele era o filósofo da cidade. Porque 3 semanas depois eu não via mais a mata ao meu redor. Eu sentia os enxames de pernilongos que tentavam me tirar do chão, saindo da mata. Eu não sentia mais cheiro de grama. Eu sentia dor nas costas e cheiro de gasolina, de tanto ter que pendurar aquela roçadeira, sabe, de beira de estrada, de concessionária de rodovia, para roçar aquela grama infernal que não para de crescer. E eu não tava mais nem aí para passarinho. Eu acordava de manhã, pegava uma vassoura para varrer cocô de passarinho do terraço. A gente tem a ideia de que a mudança de circunstância é tudo que eu preciso para ver uma vida mais feliz. Quando eu passar na faculdade, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu tiver aquele salário, aquela conta corrente. E claro, as circunstâncias impactam a nossa vida. Elas impactam com toda certeza, mas muito menos do que a gente imagina. Por quê? Porque a gente se acostuma. Lembra que eu trouxe aquele exemplo? A gente logo se acostuma e quer mais. Então uma vida mais feliz é uma vida assim, que eu vivo circunstâncias adequadas, mas que ao mesmo tempo eu começo a perceber que a forma que eu enxergo a vida e as minhas ações no dia a dia são fundamentais. Ao invés de eu viver uma vida pensando que eu vou ser feliz lá, eu posso escolher fazer alguma coisa para ser 1% mais feliz hoje. As escolhas importam. Felicidade, portanto, se aprende. A crise de saúde mental que a gente vive, a indústria química tenta vender para a gente e nos convencer de que é uma crise química. A indústria do medicamento, dos suplementos. Tanto que essa indústria não para de crescer. Né? Então, a gente passa 14 horas por dia trabalhando feito um alucinado, 9,8 horas por dia é a média do brasileiro de frente para uma tela. A gente chega em casa, se conecta com um seriado de TV, e assim seriados leves, The Walking Dead, 4 episódios na sequência, vai dormir com o celular na mão, não consegue dormir, tem a bainha de melatonina. A gente acorda de manhã exausto, tendo que ir trabalhar, sem nenhuma energia, então tem o Power Coffee, Mega Coffee, a gente vai atrás desses suplementos achando que isso vai resolver a nossa vida. Mas a crise de saúde mental que a gente vive não tem nada a ver com química. A nossa neuroquímica é a mesma do Epiteto que você leu aí no começo. É a mesma de 3, 4 mil anos atrás. O que mudou na nossa vida não foi a nossa neuroquímica, foi o nosso estilo de vida. A crise de saúde mental que a gente vive é uma crise de estilo de vida, não é uma crise química. E a gente pode sim aprender a construir hábitos novos mais saudáveis e a viver um pouquinho de cada vez uma vida mais feliz, sem, é claro, abrir mão da nossa carreira, do nosso trabalho, das nossas metas, dos nossos sonhos. Pós essa escolha que você contou pra gente, como é que foi? Você abdicou do sítio? Como é que tá agora? Eu continuo no sítio. Eu continuo no sítio não com a ilusão de que ele é o lugar que me trouxe mais felicidade, mas sim com uma escolha constante dentre as opções que eu tenho, é lá que eu quero criar meus filhos, né? Inclusive, uma das principais razões de eu continuar no sítio, apesar da escassez de alguns serviços que eu tenho numa cidade pequena, apesar de tudo isso, é exatamente pelo fato de que lá eu consigo blindar os meus filhos de muito do que está acontecendo hoje, né? A gente sabe hoje, por evidências científicas, que as pessoas que ganharam o primeiro celular mais cedo na vida, crianças mais jovens, são as que têm piores problemas de saúde mental na juventude, né? Então, lá no sítio eu consigo trazer para eles uma vida mais conectada com a natureza, mais conectada com conexão humana, contato pessoal e menos do que as cidades grandes acabam naturalmente meio que forçando e acelerando esse processo. Então, o sítio me faz bem com uma escolha diária, mas eu escolho todo dia acordar de manhã e ao invés de já sair correndo para fazer o que eu tenho que fazer, eu escolho acordar 15 minutos antes para sentar no meu terraço e tentar assim olhar para os passarinhos e procurar o que tem de belo. Mas a minha escolha é constante. Ele não traz o benefício que eu achava que ia trazer de forma automática. Mas ele pode trazer, assim como morar na frente de um parque, ou morar num prédio onde você pela janela pode ver o sol nascendo, assim como acordar de manhã e ver seu filho dormindo no berço. Tudo isso pode trazer esse mesmo benefício, mas depende de uma escolha, de uma intenção. Uma vida mais feliz é uma vida de
intenções positivas e ações positivas. Aproveitando que a gente entrou no tema positivo, um outro ponto na tua trajetória que vai fazer muita parte dessa pós-graduação também é psicologia positiva. Muitas vezes as pessoas têm um pouquinho de preconceito com o termo, né? E ali um pouquinho ligado com psicologia tóxica, uma imagem, né, de uma psicologia, de uma positividade que você precisa forjar uma felicidade, né? Quando não, é a ideia de você olhar para o ser humano e entender dentro dele como não adoecer. É o antes, né? Conta um pouquinho pra gente da tua ligação com psicologia positiva, em que momento ela entrou na tua vida e o que a gente pode esperar dela nessa pós-graduação. Maravilha. A psicologia positiva é a ciência que estuda as condições que fazem a vida valer a pena. Eu não vejo nada mais nobre, mais maravilhoso do que isso, porque ninguém quer viver a vida a banho-maria sem explorar um potencial para a melhor vida possível, né? Mesmo quando a gente tem objetivos de curto, médio e longo prazo, todos eles têm por trás o nosso grande objetivo e sonho de ser mais feliz, né? O problema da psicologia positiva é o nome. O próprio criador dessa ciência, o Martin Seligman, ele disse que se ele fosse dar um nome à ciência hoje, ele chamaria de as ciências gerais do bem-estar, né? E por que o nome é ruim? Porque quando a gente fala em positiva, parece que a psicologia anterior era negativa, o que é um grande absurdo, e também traz a ideia da positividade, do pensar positivo, né? E pioraram na minha vida, porque resolveram apelidar a psicologia positiva de ciência da felicidade. Então muita gente acha que isso tem menos peso ainda. Mas a grande verdade, a psicologia positiva nada mais é do que a própria psicologia. Com uma diferença. As perguntas são feitas para um outro lado. A psicologia, ela sempre teve como grande objetivo amenizar a dor, ou proteger as pessoas de doenças, curar doenças e explorar o potencial para a melhor vida possível. Só que ao longo de toda a sua história, até pela nossa a tendência humana de focar sempre no negativo, a psicologia colocou todos os seus esforços em compreender a doença. Então, por que as pessoas têm ansiedade? O que acontece no cérebro de um deprimido? Por que casais não ficam juntos? Por que alunos têm dificuldade de aprendizagem? E ela construiu um acervo científico que trouxe um livro gigantesco das doenças psicológicas, né, dos traumas e das doenças mentais. Isso foi fundamental, é maravilhoso. Hoje a gente tem um monte de intervenção que ajuda a pessoa que está deprimida a voltar a ver a luz do sol de novo, né? Só que o que a psicologia positiva veio a propor é que a ausência de depressão, a ausência de doença, não quer dizer saúde. O fato de eu não estar deprimido não quer dizer que eu estou vivendo todo o potencial da melhor vida possível. Não quer dizer que eu estou florescendo. O fato de eu não me divorciar, e uma terapia de casais pode me ajudar a não fazer isso, não quer dizer que eu vivo um casamento maravilhoso. Então a psicologia positiva, ela resolveu, usando a mesma metodologia científica da psicologia tradicional, e por isso é a mesma ciência, ela resolveu fazer perguntas novas. A gente já perguntou bastante por que as pessoas adoecem no trabalho. A pergunta da psicologia positiva é por que aquelas 4 ou 5 pessoas naquela mesma organização que é vista como tóxica são tão resilientes? Por que o sorriso é aquele gari do Rio de Janeiro, que tem uma ala da escola de samba todo ano para ele, que tem uma forma de ver a vida maravilhosa, como é que ele, com o trabalho que ele tem, é tão positivo, otimista, resiliente? Porque alguns casais, eu trago sempre o exemplo do vô Jaime e da avó Maga, meus avós, 70 anos juntos. O meu avô acordava às 4h55 da manhã, aos 90, para fazer o cafezinho da avó Maga e recebê-la, para eles darem um beijinho de bom dia, né? Porque alguns casais vivem tão bem. Então a psicologia entendeu que quando eu estudo o que não funciona, eu aprendo tudo sobre aquilo. Mas eu não aprendo nada sobre o que está funcionando muito bem. Então ela começou a dedicar sua atenção para entender os outliers, os pontos fora da curva. Quando eu entendo o que uma professora está fazendo numa escola de baixo IDH, porque vários alunos dessa mesma escola estão entrando em universidade no final da sua trajetória no 2º grau, eu consigo talvez replicar aquela sala de aula em outras. Quando eu aprendo o que casais fazem para viver uma vida mais feliz, eu posso trazer isso para minha vida. Ao invés de eu me preocupar com o meu casamento só quando tiver tudo muito ruim e ir buscar uma terapia para eu não me separar, como é que eu me preocupo com o meu casamento e procuro exemplos cientificamente embasados e estudados do que eu posso fazer na minha comunicação com a Manu, com a minha esposa, para a gente viver melhor, né? Então, ela nada mais é do que a própria psicologia com um olhar para o positivo, para o que funciona, para tentar fazer com que a gente
explore o potencial para a melhor vida possível. E ela cria com isso, através de estudos seríssimos, intervenções que nos ajudam a explorar esse potencial. Você, inclusive, teve mais um privilégio aí, que é ter uma parceira nesse sentido, né? A Manu, pelo que eu entendi da tua trajetória, ela, aos pouquinhos, foi se encantando pela área também, e vocês puderam trocar, inclusive, profissionalmente. Isso, a Manu é o grande alicerce que dá sustentação para minha vida, para as minhas escolhas, que me deu a sustentação para eu estar aqui onde eu estou hoje, e o farol que ilumina meu caminho também. Mas no começo não foi assim. No começo, quando eu decidi largar tudo, meu salário, meu bônus, meu cargo, e me dedicar ao estudo científico da felicidade, ela nunca me disse, mas eu sei que ela estava achando que era crise de meia-idade. Né? O que está acontecendo? Ficou doido. Eu fui fazer a formação, voltei com vários insights e muita aprendizagem, e foi interessante isso, Larissa, porque no começo eu tinha tanta vontade de que ela aprendesse. Você precisa fazer isso, você precisa usar essa ferramenta. E o que eu percebia no olhar dela é que toda vez que eu tentava mudar alguma coisa nela, ela sentia duas coisas. Primeiro, ela estava sendo julgada. E segundo, o cérebro dela dizia, e lá vem o louco que largou tudo para estudar esse assunto. E nada mudava, nada acontecia. No início, quando eu comecei a aprender, era uma aprendizagem superficial que eu queria que o outro aprendesse também. Quando eu parei de me preocupar com o outro e comecei a viver o que eu estava aprendendo, porque em psicologia positiva e em felicidade, saber e não fazer dá no mesmo que não saber. Quando eu comecei a aplicar e a viver, sem me preocupar se ela queria ou não, se ela entendia ou não, naturalmente ela, vários amigos, pessoas do meu convívio, começaram a perguntar, mas por que você tá, como é que você está vendo isso que eu não estou? O que você está fazendo? Como é que você lidou com a birra do seu filho? Que foi diferente, eu vi que foi muito mais rápido, e ele, o que você está fazendo? E aí eu tinha a oportunidade de dizer, olha, eu estou usando uma ferramenta que é assim. E a Manu foi se apaixonando por isso ao longo do tempo. A nossa vida, a minha vida individual e a nossa vida como casal e como família mudou completamente por causa de tudo que eu fui aprendendo. E hoje a Manu, ela não só é mentora dos meus cursos, mas ela também desenvolveu, junto com a Maria Siló, uma baita de uma especialista em psicologia positiva nos Estados Unidos, um programa chamado Whole Woman, que é uma formação para o bem-estar e saúde mental para as mulheres, que para mim é um dos grandes tesouros que eu ajudei a construir ao longo dessa minha história. Ou seja, não só é possível ser feliz no trabalho, mas é possível ser feliz trabalhando em casal. É possível ser feliz trabalhando em casal. E uma coisa que eu sei hoje também, a ciência traz isso, da mesma forma que um ambiente tóxico, uma pessoa tóxica, a gente fala muito sobre isso, né? Tem um efeito de contágio, a felicidade também tem. Né? Então, quando você se torna... e isso é o que eu mais faço nos trabalhos em organização. As organizações passaram muito tempo tentando resolver a crise de saúde mental, trazendo benefícios externos. Né? Eu vou colocar uma sala de descompressão, uma mesa de ping-pong, eu vou colocar terapia, eu vou oferecer... Né? Isso é muito bom, isso é maravilhoso, só que isso não resolve. Por quê? Porque o ser humano se acostuma com essas coisas. A forma de construir mais felicidade é quando a gente se torna protagonista do nosso bem-estar. Quando a gente começa a fazer escolhas melhores e agir de forma mais construtiva e positiva para viver mais feliz. E quando a gente faz isso, a gente se torna um pivô num ambiente, às vezes, tóxico ou natural, e a gente começa a trazer curiosidade e despertar o interesse das outras pessoas e levar também. Nos programas que eu faço em organizações, a gente sempre forma embaixadores para que eles sejam os pilares que sustentam a evolução de toda a cultura organizacional. Que legal. Bom, vamos aproveitar e falar um pouquinho do campo dessa área. Né? Como você tem visto o mercado para esse assunto, para estudos da felicidade? Quando eu comecei, mais de 10 anos atrás, era muito incipiente no Brasil ainda, falava-se muito pouco disso, apesar de já ser bem conhecido nos Estados Unidos e na Europa. Isso começou a crescer e na pandemia realmente chegou para chegar e sem nenhuma projeção de parar de crescer. Quando a gente para pensar sobre os estudos da felicidade, primeiro, o sonho de qualquer ser humano, por mais que a gente esconda esse sonho com alguns outros que a gente coloca na frente, o nosso grande sonho é ser feliz. Então o grande objetivo da nossa vida é construir uma vida mais feliz. O livro Homo Deus, do Yuval Harari, né, que é a sequência daquela brilhante história da humanidade que ele escreveu, Sapiens, ele fala que existem 3 grandes drivers da humanidade atualmente, que vão continuar. O primeiro é longevidade. O segundo é saúde. O terceiro é felicidade. Ele traz expressamente nesse livro. Então as pessoas, quando a gente conversa com gerações novas, elas não querem mais viver aquela vida. Deixa eu, como eu pensei, ralar bastante para um dia ser feliz. Não, eu quero agora. Né? Eu quero viver bem agora. Então,
primeiro, nosso grande sonho é esse. As juventudes e o mundo atual não vive mais sem isso, sem se preocupar com isso. A psicologia positiva e os estudos da felicidade, eles abordam fatores que também afetam a nossa saúde e longevidade. Então, esses 3 drivers, né? Saúde, longevidade e felicidade. A gente sabe que pessoas mais felizes têm uma melhor pressão arterial, têm uma imunidade física melhor, são mais propensas a viver mais, são mais longevas. Então, assim, por isso que o Martin Seligman trouxe a ideia de mudar o nome, né? Para Estudos Gerais do Bem-Estar. Então, estudar felicidade, primeiro, ajuda você a construir o grande sonho que você tem. Quando eu penso nisso, eu conversei com o Tal Ben-Shahar um tempo atrás. Ele estava me dizendo que no começo, quando ele decidiu falar sobre estudos da felicidade, muitos pais perguntavam para ele, mas por que eu vou colocar meu filho para fazer uma pós-graduação em estudos da felicidade? Ele tem que ser engenheiro, ele tem que ser médico, ele tem que ser... E o Tal dizia o seguinte, quando ele for médico e for bem sucedido daqui a 9 anos de 5 de faculdade, 4 de residência, quando ele estiver ganhando e estiver lá, o que vai acontecer com ele? Meu filho vai ser feliz. Daqui a quantos anos? Por que a gente não estuda a felicidade agora e aprende o que eu posso fazer para ser médico, mas feliz no processo, né? Então, primeiro, felicidade é o nosso grande sonho. É um driver importantíssimo que impacta saúde e impacta a longevidade. Terceiro ou segundo, não sei, já perdi a conta. Mas eu disse no começo, deveria ser o principal KPI numa organização, porque felicidade está associada com mais vendas, com mais produtividade, com mais engajamento, com menos afastamento, com menos burnout. Então, se eu trabalho e entendo felicidade, levo isso para as organizações, eu tenho uma tendência de impactar todos os outros KPIs da empresa. Outro ponto, com a tecnologia como está indo, né, a própria ONU já passou no reporte dela, todos os comportamentos desejados para o profissional do futuro são comportamentais e são ligados a autoconhecimento e desenvolvimento. Os estudos da felicidade ajudam você a se conhecer melhor e a explorar melhor esses comportamentos, essas soft skills na sua vida. E a indústria, o mercado está desesperado por profissionais dessa área. Então, é uma área que cresce muito, desde indivíduos que querem apenas explorar o potencial de viver melhor, como pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, com terapia, com consultoria, com coaching, com RH, líderes em empresas que querem aprender a liderar de forma diferente. As organizações precisam de profissionais que ajudem a construir essa cultura de bem-estar. Então é uma área que não para de crescer. Eu me lembro quando eu comecei, eu era um ETzinho falando de felicidade. Tinha algumas outras poucas pessoas aqui no Brasil falando sobre isso. Hoje, claro que eu estou impactado pelo algoritmo também, mas hoje praticamente só se fala sobre isso, né? Então é um assunto absolutamente fundamental e não tem nenhuma previsão disso parar de crescer no Brasil e no mundo. Excelente. Professor Henrique, a gente está chegando ao final do PodFesp. Mesmo, adorei. E queria deixar, então, esse minuto final para a gente falar, para a gente inspirar, talvez, as pessoas nessa busca por felicidade. Maravilha. Olha, eu preciso dizer, eu sei que eu sou suspeito para falar isso, mas a minha vida mudou completamente. E não foi o sítio, não foi deixar São Paulo, né? Antes de eu ter deixado São Paulo, antes de eu ter me tornado advogado, eu era um buscador, eu já tinha feito várias coisas, morado em vários lugares. Passei 2 anos na Austrália como instrutor de mergulho, achando que fazendo essa atividade num lugar tão maravilhoso eu ia ser feliz. E a grande verdade, eu tenho certeza que todos que estão assistindo e ouvindo vão se conectar com isso. A gente sempre acha que aquele lugar vai nos fazer bem. A gente chega e muda, e muda, e muda, e muda. Então, o mundo hoje trouxe uma ferramenta, uma ciência que nos ajuda a fazer o que a gente sempre quis fazer, que é viver mais feliz, né? Sem precisar chegar em grandes lugares. Claro que as circunstâncias da nossa vida podem não ser boas e eu preciso, de fato, focar em mudar as circunstâncias. Eu posso estar em uma situação de pobreza, de dificuldade, de violência. É claro que a mudança da circunstância é importante. Mas quando eu aprendo a ciência da felicidade, eu aprendo, inclusive, a lidar com os momentos onde eu estou fragilizado. Eu aprendo, inclusive, a me tornar mais resiliente. Eu aprendo, inclusive, a crescer com a crise. Eu aprendo a me tornar mais criativo para lidar com as dificuldades. Uma vida mais feliz, Larissa, não é uma vida onde eu cheguei num lugar mágico. É uma vida mais madura. Que eu vivo a vida como ela é, encaro a realidade de frente. Pago as contas, me esforço para ser o que eu quero ser. Uma vida onde eu lido com as dificuldades. Mas eu me torno mais capaz de perceber que o meu cérebro pode ter uma perspectiva maior da vida
e eu me torno mais criativo para fazer escolhas melhores todo dia, mais positivas e construtivas. Então, estudar a felicidade, para mim, devia ser obrigatório, tanto que eu faço muito projeto em escola, com professoras e crianças, porque devia ser obrigatório. Como o mercado, esse assunto não para de crescer, e o que é mais maravilhoso é a formação em estudos da felicidade, que é uma formação de 1 ano, ela agora está traduzida para o português, é a primeira formação no mundo nessa área, que é uma formação que envolve o estudo da felicidade pelo olhar da psicologia, filosofia, história, matemática, economia. E essa formação está traduzida para o português, e agora, só no Brasil e nenhum outro país do mundo, ela é reconhecida como pós-graduação, graças à parceria com a FESP. Então existe um espaço para estudar com o cara, com o Tal Ben-Shahar, junto com o time de professores no Brasil, que eu estou coordenando, para você aprender com o que há de melhor e mais aplicável, tá? O que é mais interessante dos usos da felicidade é que o Tal Ben-Shahar tem um pouco de preguiça com conhecimento acadêmico para apenas gerar discussão. Ele trabalha como é que eu pego o conhecimento acadêmico e trago para a prática, para o dia a dia, para a gente aplicar. Então, foi um divisor de águas na minha vida, tem sido um divisor de águas na vida de milhares de pessoas em mais de 85 países, que essa formação já está, e é uma oportunidade de ouro para o brasileiro, para a gente aqui, mergulhar nesse assunto, mudar a nossa vida e se tornar o profissional que a gente quer ser nessa área que não para de crescer. Muito legal, baita oportunidade, ansiosa para assistir as primeiras aulas. Você tá na primeira turma, hein? Ah, com certeza. Ótimo. Bom, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua vinda aqui no PodFesp, foi excelente, como eu já imaginei que seria. E esse foi mais um PodFesp. Gostaria de agradecer muito a sua audiência e deixar, como sempre, um espaço para que você também contribua com sugestões de temas aqui para o nosso PodFesp, em todas as redes sociais da FESP, que estão aparecendo aqui na tela, e se também quiser, pelo próprio YouTube, onde a gente assiste, então, este programa. Muito obrigada e até a próxima.